Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tá bem, né? Mas eu gostaria que tivesse melhor, né? É, ser adulto é isso, né? A gente fica cheio de problemas, né? Hoje em dia até crianças, né? Tem bastante problemas, né? Crianças, adolescentes, então, né? As coisas como tá hoje em dia. E a gente adulto piorou, né? E quando a gente é adulto, a gente vê realmente a realidade da vida, né? E aqui eu vou estar. Eu sei que isso que eu vou fazer não vai adiantar nada. Vou ter bastante críticas também, julgamentos também. Mas mesmo assim eu vou compartilhar com vocês aqui que eu tô querendo compartilhar. Até porque eu sou uma pessoa assim que eu não tenho muitos amigos, né? Assim, humanos, né? Muita gente assim, até porque por causa da minha personalidade, por conta da minha cultura, né? Por conta da religião, tudo, né? Então é uma série de fatores, né? Que e também o isolamento também, né? É uma série de fatores que contribuem, né? E também aonde eu moro também, né? Aqui eu vou estar compartilhando com vocês mais a respeito, né, da minha tropicalização, né? E também a respeito de outros problemas que eu tenho. Então, gente, como que foi o meu processo de. Eu já fiz outros vídeos aqui, né? A gente que tem autismo, síndrome de Asperger, né? A gente tem esse costume, né? De repetir assuntos, repetir as coisas, né? Então, eu vou dar uma leve recapitulada, mas vou continuar falando mais outras coisas novas. Então, o que que acontece? Desde criança, eu era diferente da minha família em uma série de fatores, né? Assim, a minha irmã Juliana, quando era pequena, ela também apresentou algumas diferenças, né? Como mudanças desde quando ela nasceu e durante que ela foi crescendo. Só que no meu caso, desde pequeno, sempre foi uma coisa muito estranha. Por quê? Quando eu nasci com a cabeça grande e eu nasci com a pele morena misturada com roxo, né? Como bebê geralmente nasce meio roxeado. Só que com o passar do tempo, a minha pele ela foi clareando e eu fiquei com os olhos azuis, né? Uma aparência mais eurocentrada, né? Quando eu falo eurocentrada, eu falo de uma forma mais parecida com europeia, né? Aí depois, os meus olhos eles foram ficando castanhos e ficaram mais ou menos assim, ó, bem puxados, bem parecido com o japonês, né? Mas daí já é influência indígena tamoio, né? Na família. Então, pele clara, com olho puxado, fiquei parecendo um pouco com japonês ou chinês de algumas partes da China. Depois a minha pele ela deu uma escurecida de novo, né? Meu olho ele foi abrindo, né? E ficou dessa forma como ele é até hoje, arabizado, né? Esse olho arabizado. E quando eu chorava, o meu olho ficava levemente esverdeado, né? Hoje em dia não acontece mais isso, mas hoje em dia o meu olho ele é castanho com um pouquinho de verde, né? E esse pouquinho de verde é uma herança europeia, né? Mais mascarada pela influência judaica, árabe, berbere, negra, africana e indígena, né? E o que que acontece? Desde pequeno eu tinha umas coisas meio estranhas. Claro que, obviamente, por eu ser autista, é normal que alguns comportamentos fossem estranhos para o padrão da sociedade. Porém, algumas coisas eram estranhas demais. Por exemplo, assim que eu gostava de sair do banho, eu gostava de enrolar a toalha na cabeça, sem motivo nenhum, né? Eu achava interessante aquilo. E minha mãe gostava também de fazer isso, eu amava. Eu gostava de dançar em cima da cama, sem roupa mesmo, balançando a toalha atrás de mim. E eu tinha uns comportamentos, umas coisas estranhas. Por exemplo, eu gostava de pegar peixe no rio, colocar num baldinho. Não tinha medo de insetos, né? Gostava de pegar moranguinho do mato, pegar araçá também, né? Eu tomava sol, muitas vezes a minha pele não queimava igual de uma pessoa branca convencional. Eu tinha uma conexão muito grande com piscina, com água. Então, assim, nessa época, o meu corpo ele se comportava como um corpo subtropical.
Ou seja, o que que é subtropical? Subtropical não é nem temperado, europeu, nem tropical e nem mediterrâneo. É uma área de meio termo, né? Então, subtropical, ou seja, o meu corpo ele tinha uma leve camada de gordura subcutânea, o que permitia eu tolerar entre aspas, o frio, né? Então, geralmente eu usava um moletomzinho, né? Com, 15 graus, né? E aí, às vezes uma calça de moletom era o suficiente, muitas vezes. Ou usava um terno, aí usava um colete por debaixo, ou alguma coisa por debaixo da calça. Era o suficiente, né? Touca também. Tinha vezes que eu usava também touca também. Só que o que que acontece, né? Como eu, né? Como vocês sabem, a minha origem primária, eu já falei em outros vídeos, eu vou aqui recapitular. Era judeu misturado com árabe, né? Só que daí misturou com os berberes no norte da África e com as mulheres, né? Brancas, louras, de olhos azuis, né? Que eram capturadas, né? No norte da Espanha, no norte de Portugal também. E essa mistura também aconteceu na Itália também. E também teve a mistura com antigos europeus que eram adaptados ao calor, europeus antigos, né, como ibéricos, lusitanos, romanos, gregos também. Então, tipo assim, esses meus antepassados que eram do deserto, da aridez, da seca, eles se misturaram tanto com europeus adaptados ao calor, que eram do sul europeu, quanto com europeus do norte da Europa, que eram europeus do norte e oeste, né? Que aí já eram europeus adaptados ao frio seco, e outros já eram adaptados ao frio úmido. Então, só aí já tem uma mistura muito grande, né? De pessoas árabes, judaicas, berberes, europeus de lugares úmidos, frios, de lugares frios secos, e de europeus adaptados ao calor seco da Grécia, da Roma, né? E do sul de Portugal e Espanha, né? E os outros, né, do norte de Portugal, norte da Espanha, povos germânicos ali da antiga Germânia, que depois se dividiu, aí ficou Alemanha, Inglaterra, Holanda, Países Baixos, enfim. Teve essa miscigenação aí, né? De povo do deserto, árabes, judeus, berberes, com todos os europeus, esses europeus aí, europeus mediterrâneos e europeus do norte e oeste da Europa e norte da Península Ibérica. Aí depois, né, com o período da escravidão, né, teve mistura com africanos, principalmente os povos bantus, né, orientais, os iorubás, né, os nigerianos também, oeste do Quênia, Tanzânia, Suazilândia, que é parte do sul da África, né? Partes da África subsaariana, né? Que é onde vivem pessoas negras, né? Adaptadas principalmente ao calor quente e úmido, que é bem parecido com o quente e úmido do Amazonas, só que o quente e úmido do Amazonas é mais úmido, né? É um calor mais úmido, né? E com certeza tem um pouco de influência de africanos de regiões mais secas da África, né, onde o calor é quente e seco, né? E aí também teve mistura com o indígena tamoio, né? Para quem não sabe, os indígenas tamoios eles viviam no litoral norte, eles não viviam no litoral sul de São Paulo, eles viviam no litoral norte de São Paulo. E além de viver no litoral norte de São Paulo, eles também viviam no Vale do Paraíba, que é divisa com o Planalto Paulista, divisa entre litoral e Planalto Paulista. Só que eles não passavam do Vale do Paraíba, o máximo, né? Era o Vale do Paraíba, porque para eles o Planalto Paulista era muito frio. Então, o Vale do Paraíba era mais quente, porque pegava influência do litoral e do interior de São Paulo e um pouco do vento frio do Planalto Paulista. Então, era o limite deles, era o Vale do Paraíba, né? Onde tinha a aldeia Tamoio. Então, gente, como vocês podem ver, a minha miscigenação é muito grande, né? Tem muita gente de lugar quente, né? Assim como também tem pessoas de lugar frio, né? Só que o que que acontece? Como a família minha, do meu pai e da minha mãe, migrou muito, né, nesse Brasil, até chegar em Parebuna, Bahia, e até mesmo chegar aqui no ABC, em Mauá, passaram por muito tempo em lugares mais frios, né? Então a genética branca europeia, ela meio que ajudou muito na adaptação ao clima frio, né? A esse clima subtropical
mais frio do Planalto Paulista, né? E também no clima, desse clima de Rio Grande da Serra, né? Que não é um clima subtropical, né? Não é um clima subtropical, não é um clima subtropical de altitude, e também não é um clima temperado continental, europeu, e nem é um clima temperado de altitude, né? É um clima. Sabe qual é a classificação do clima aqui de Rio Grande da Serra? É subtropical, de altitude, úmido, temperado, de montanha. Então é um clima que não seria bem um clima para ser humano, né? É um clima bem complicado. Não é nem um clima para europeu, nem para negro, nem para árabe, nem para ninguém, né? Mas essa adaptação foi importante, porque estimula a pele, muitas vezes, né? A pele era mais fina, mais macia, né? O braço uma vez mais comprido, o corpo mais gordo também. A própria alimentação também, né? Às vezes carne de porco. Então, embora, né? A influência de lugar quente, ela estava ali, ela estava diluída, né? E para quem não sabe, existe uma coisa chamada gene recessivo. E o que é o gene recessivo, né? São características ancestrais que ficam latentes no DNA. Então, por exemplo, isso pode ficar no DNA por umas 5 até 15, até 20 gerações. Só que a partir de 20 gerações já fica diluído demais e vai aparecer com cada vez menos frequência. Então vamos lá. Vai de conta que o meu ancestral via linhagem masculina, ou seja, né? Da linhagem do meu bisavô, né? Da linhagem não da minha bisavó, do meu bisavô. Lá atrás era árabe misturado com judeu. Depois misturou com berbere. Então ali é uma linhagem mediterrânea do deserto. Então era o haplogrupo J1. Aí misturou com o europeu, que o haplogrupo genético é o R. Só que o que acontece? Aí misturou muito com o europeu. Misturou muito, só que mais vinha linhagem feminina e não linhagem masculina europeia. Então ali o DNA ficou diluído, né? Aí depois misturou com populações africanas, né? Alguns africanos nem todos os africanos eram de religiões matrizes africanas. Alguns africanos eram muçulmanos, porque tinham algum contato com povos do norte da África, Oriente Médio. Então, só ali, né, já teve uma miscigenação também, mas nem todos, né? Muitos africanos, né, até hoje são puros, né? Embora alguns tenham misturas com pessoas do norte da África e Oriente Médio e nas regiões litorâneas com portugueses, espanhóis e até mesmo franceses, né? Então, o que acontece? Aí teve essa mais mistura e depois com indígena. Tanto, gente, que no meu DNA, o DNA judeu árabe é apenas 2%. Enquanto o norte da África, que é os tribos berberes, né? Que eles são também primos do povo do Oriente Médio, é 4%. E o sul da Itália, que é a região mais quente da Itália, que também teve muita influência do Mediterrâneo, 2% também. Aí também tem a Sardenha, que é uma ilha mediterrânea da Itália, 1%. E a África subsaariana, 24%. Indígena, 9%. E Europa, a gente pega 13%, que é do norte da Europa, e 38% da Península Ibérica, que ali já é romano, grego, ibérico, lusitano, e tribos germânicas antigas, como os alanos, os suevos e os visigodos, né? Então ali já é uma miscigenação muito grande. Mas como que se explica isso? Né? Sobrancelhas grossas que se encontram arqueadas, bem cheias, bem preenchidas, dentes bem juntinhos, que qualquer coisa que eu como enrosca, barba cheia, cabelo, né? Que não é nem um cabelo, é aquele cabelo fino, gorduroso e loiro ou ruivo. E também não é aquele cabelo fino e crespo do europeu. Também não é aquele cabelo liso e escorrido do indígena. É um cabelo liso, ó, mas bem firme, né? Bem firme mesmo. Então, gente, isso não são características de europeu, porque o europeu ele tem a sobrancelha bem rala, né? O africano tem a sobrancelha mais cheinha, mas não é assim.
O índio, mais ou menos. Isso não é característica, né? Isso, gente, vocês podem pesquisar no Google. Vocês podem pesquisar. Não é característica, são características de pessoas do Oriente Médio e Norte da África. E aí você pensa, mas com essa mistura toda, como que isso é possível? Graças a uma coisa chamada memória genética e gene recessivo. Ou seja, para eu ter essas características até hoje, é porque essa linha, isso não vem de linhagem feminina, ou seja, não era uma mulher judia ou uma mulher árabe ou berbere, isso vem de linhagem de homem, né? Que casou com pessoas de outras raças, outras origens, da parte do meu pai. E aí essas características elas vieram se manifestar na minha irmã e em mim, só que em mim foi mais forte. Também alguns primos meus também apareceu, como no Diego, no Rodrigo, também apareceu essas características. Então isso aqui é uma genética muito antiga que foi diluída no DNA europeu, no DNA africano, no DNA indígena, né? Mas que apareceu em mim, né? A minha pele, você vê, né? É uma cor muito interessante. Ela é uma pele clara, mas ela não é branca, branca como o europeu, né? Se você reparar bem, né? É diferente, né? Você não vê veias, não é rosada, não é avermelhada. E quando pega sol, fica assim, ó, bronzeada. Então é algo muito interessante, né? Então, embora, né, a genética europeia, ela teve ela tá aqui. Só que ela tá, não foi expressa exatamente na minha aparência, nos meus gostos, na minha cultura, né? Outras culturas que influenciaram também eu foi a indígena, a africana, a romana, a grega. Mas você vê, às vezes é interessante, eu não preciso nem estar com turbante, com nada. Às vezes eu falo com pessoas árabes, é, pessoas hebreus também, turcos, e eles sempre falam: Nossa, você é do meu povo, que não sei o que. Eu falo: Não, eu sou brasileiro, eu sou mestiço. Aí eles ficam tudo perdido, né? Então é interessante. Então a minha aparência ela é diferente, né? Que nem os meus braços eles são compridos. Eu alcanço facilmente o joelho sem precisar me abaixar. Eu sinto facilmente minhas costelas aqui do lado, né? Há um vondo entre as minhas costelas e minha bacia. É fácil sentir. O meu corpo ele é mais magro, mais estreito, né? Os meus braços eles são finos, minhas pernas têm um desenho na panturrilha, eu quase não tenho panturrilha, é bem magro. Então o meu corpo, né, com essa tropicalização, ele não tem gordura subcutânea, né? Não tem gordura subcutânea, não tem gordura marrom. A única gordura que eu tenho no corpo é a gordura, né, visceral, que protege os órgãos internos, né? E ajuda o nosso corpo no sol, né? A manter o calor no sol. Então, e a manter o calor dos órgãos, mas eu não tenho aquela gordura que realmente protege do frio que os europeus têm, né? Meu pai e minha mãe, eles têm essa gordura em pouca quantidade, não igual um europeu mesmo, mas eles têm, porque essas características africanas, indígenas, árabes, judaicas não foram tão fortes neles, não foi tão expresso, foi expresso sim, né, na aparência, mas não tão forte, mas você vê no rosto é bem diluído, né? Igual essa minha mãe, ela tem traços africanos, mas a pele ela é fina, ela é macia, ela tem mais gordura no corpo, o corpo é mais largo, né? O meu pai, por exemplo, ele tem um nariz para baixo, com o ossinho saltado, que nem os árabes têm, e judeus também, e berberes também. Mas os olhos são azuis, né? A pele um pouco mais fina, né? Mas o cabelo é escuro, assim como o meu, só que é mais liso, né? Então a sobrancelha dele também é bem junta, arqueada. O tamanho é menor, né? Porque ele puxou o tamanho dos indígenas tamoio, né? Então meu pai e minha mãe eles herdaram características intermediárias, características de várias raças expressas na aparência deles, só que com uma adaptação mais nítida ao frio, né? Até mesmo a minha irmã, ela tem a pele um pouco mais fina que a minha por conta da alimentação, também exposição ao frio.
Aqui em casa, quando tem frutas, eu como melancia de manhã, manga quando tem, né? Quando não tem, eu não como. Eu como às vezes algum doce, alguma coisa feita pela minha mãe, né? Então, tipo assim, eu como muita fruta. Quando eu tenho dinheiro, eu como nozes, amêndoas, né? Damasco seco, tâmara seca, né? Até mesmo comida árabe também. Então, assim, eu entrei de cabeça na cultura árabe, judaica, africana, indígena, né? Tudo, né? Tudo que é de lugar quente, né? Porque dentro de mim já tem isso, né? Essa centelha, né? É como se os meus ancestrais eles tivessem renascido em mim, né? É até um pouco estranho falar isso, porque eu não acredito em reencarnação, nem quero acreditar, né? E isso, na verdade, é o que muitas pessoas às vezes acabam acreditando na reencarnação por causa disso, né? Porque são características ancestrais que podem ressurgir. Eu sei que num vídeo fica um pouco difícil para vocês entender, mas eu vou colocar umas publicações aqui no Face, no Instagram, que vai dar para entender melhor a respeito disso, né? E tipo assim, como que sua mãe e seu pai ficaram com essas transformações no seu corpo? Bom, não aceitaram muito bem não, de primeiro, né? Acharam que eu tava com um problema, ansiedade, esse tipo de coisa. Coisas que são comuns na quem tem autismo. Porém, muitos médicos também que não tinham informação, principalmente aqui no Rio Grande, que não, né, sabem como é que é. Não sabia o que dizer, achava estranho, mesmo com medicação não adiantava. E eu já sabia o que que era. Até que por exemplo, gente, eu não tenho estudo assim, eu estudei assim, estudei na escola especial, na PAI, né? Estudei em escola pública normal, fiz supletivo também, né? Mas eu não tenho faculdade, eu não tenho ensino superior, não tenho doutorado. Então, como é que eu sei disso tudo? Porque assim, gente, hoje em dia é muito fácil. Porque assim, você não, você tem um diploma, alguma coisa, para você ter direito de exercer a sua profissão, né? Mas através do Google, do YouTube, né? E até mesmo de inteligência artificial que pesquisa as coisas para você na internet, que tem informação de biólogo, de cientistas, você consegue saber muita coisa, né? E como o meu tipo de autismo é o autismo com inteligência, então fica muito mais fácil para mim, né, memorizar coisas que eu gosto, aprender também, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que acho que por isso que vocês veem que eu tenho muita dificuldade, né? Agora com essa tropicalização minha piorou, né? Porque assim, meu corpo ele não tem mais gordura subcutânea, né? Eu estou completamente conectado com culturas quentes, né? Eu tenho a forma como eu demonstro carinho, amor, é uma coisa muito espalhafatosa, é muito assim radical. Eu não tenho aquela frieza, eu não tenho aquela contenção, né? Então, assim, aqui as pessoas elas são muito contidas, muito fechadas, muito frias. Tem muita frieza emocional, tem muita contenção do corpo, da mente, da rigidez da mente também. Então, e eu já não sou assim, né? Quando eu falo, eu dou risada alto, eu danço, eu me molejo, eu me balanço todo, sabe? Eu tenho uma forma muito diferente, sabe, de ser, as coisas, as músicas que eu gosto, a cultura que eu gosto, tudo. E isso me atrapalha muito até na religião, né? Porque, pra quem não sabe, gente, eu nunca fui testemunho de Jeová, mas eu já cheguei muito perto de ser. E assim, por eu sentir muito frio, eu não consigo usar roupa social como os irmãos no Salão do Reino usam. Por quê? Por mais que eu use uma roupa social europeia, como um blazer, eu sinto frio do mesmo jeito, porque a umidade entra pelo vondo e eu sinto frio. Mesmo que eu coloque roupas por baixo, chega uma hora que esfria de uma maneira aqui no Rio Grande que eu não consigo. Por quê? Porque o meu corpo ele não tem mais a proteção que europeus do norte, oeste, leste europeu e pessoas de algumas regiões do Japão, da China e da Ásia Central têm que protege do frio, né? Porque ao passo que eu comecei a tomar sol no verão aqui na Serra do Mar, né? Isso assim, sol, gente, para vocês terem uma noção, foi uma exposição aos poucos. E muitas vezes quando eu tomava sol, pegava calor bem intenso mesmo, períodos de bastante sol. Para vocês terem noção, eu já peguei sol de 36 graus com sensação de 38, 33 graus com sensação de 40. Eu levava termômetro junto comigo, media. Então, gente, no litoral eu já peguei, nossa, gente, 37 graus tudo.
sem passar mal, sem ter dor de cabeça. Claro, gente, foi uma adaptação aos poucos. Mudanças na alimentação, eu não como muito macarrão, lasanha, coxinha, chantilly, bala, pirulito, coisa artificial, alimento pesado. O que eu como mais? Arroz, feijão, salada, azeite, frutas tropicais, frutas mediterrâneas, nozes, amendoim, né? Alimentos que são do Mediterrâneo, alimentos indígenas, alimentos africanos, alimentos árabes, alimentos judeus. Eu não como muita coisa europeia, né? Então, é tipo assim, eu tenho uma centelha muito grande, é uma adaptação muito grande ao calor. Então, meu corpo, ele não funciona mais como da minha infância até os meus 15 anos de idade. Hoje, o meu corpo ele funciona de uma forma diferente, né? De uma forma tropical, de uma forma mediterrânea. Então, isso me atrapalha bastante, né? E tipo assim, né? Eu amo muito, né, a organização, as coisas de Jeová. Só que o problema é que muitas vezes os irmãos não sabem me ajudar, porque assim, eles não sabem que roupa que dá pra mim, eles não sabem o que dá pra mim comer, porque assim, o meu corpo funciona diferente, né? Não é por maldade, né? É a forma como eu converso, as coisas que eu falo, músicas que eu coloco na rede social. Tipo, gente, eu não coloco funk, eu não coloco música de safadeza, música imoral, não, nada disso. Só que o problema é que minha cultura ela é muito diferente, porque assim, eles se comportam, embora eles sejam mestiços, eles se comportam de uma forma mais europeia, de uma forma mais branqueada, de uma forma de branco. Mesmo que seja mestiço com negro, com índio, eu não. Eu vivo mais a minha ancestralidade, sabe? A minha ancestralidade quente. E por eu não me encaixar em padrões europeus, fica muito difícil. Eles têm medo de falar alguma coisa, me magoar, causar confusão, me afastar ainda mais da congregação. Então eu até entendo, sabe? Então eu não posso cobrar. E outra coisa, né? A cultura que a gente nasce, ela tem uma grande influência na forma como a gente vai tratar os outros e demonstrar amor. Porque assim, por mais que a organização de Jeová ela fala que a gente deve ser muito amoroso, imitar o amor de Jeová Deus de Jesus Cristo, é... na cultura europeia as pessoas elas são mais rígidas. Eu não falo em todas as culturas europeias, tá, gente? Porque tem o sul da Europa, o norte da Europa, o oeste da Europa e o leste europeu. Vou falar as diferenças para vocês. No sul da Europa, o clima ele é quente e seco. Sul de Portugal, sul da Espanha, sul de Portugal, Setúbal, Ferreira do Alentejo, Lisboa, né? Aí já na Espanha tem Andaluzia, Servilha, né? Toledo, né? E também o sul da Itália, né? Sicília, Ilha de Malta, Sardenha, Grécia. São lugares onde as pessoas são mais solares, são mais quentes, tem mais calor humano. Aí temos o norte da Europa. Alemanha, Holanda, Polônia, Inglaterra, Países Baixos, né? França. E aí nesses lugares, norte, regiões frias de Portugal, norte da Espanha. As pessoas elas têm uma cultura mais fechada, mais rígida, mais cheia de regras. Então as pessoas elas são mais contidas, né? Não são tão comunitárias, são mais independentes. Não tem aquelas danças animadas demais, batida de tambor, não tem nada disso. As músicas elas são mais ritualísticas, são mais piano, são mais dança bem devagarinho, né? Porque os europeus do norte e oeste da Europa, eles têm braços e pernas mais curtos, os ossos são maiores, são mais grossos. Então, os ossos não são elásticos, né? O próprio corpo, o tronco é maior, né? Então, não permite que dancem como as pessoas de lugar quente dançam, né? Então, até as danças são contidas, né? Tem mais rigidez também, mais rigidez ao que é diferente, ao que é quente, ao que é solar, né? E tudo isso, né? E tem o leste europeu. No leste europeu é engraçado, porque assim, russos, ucranianos, estonianos, né? Eslováquios, sérvios, que é a Sérvia, albaneses,
Esses povos aí, que fazem parte do grupo dos russos e ucranianos, eles têm uma adaptação bem interessante. Por exemplo, na Rússia é muito frio mesmo. Só que quando chega o verão, né, no inverno fica abaixo de zero. Quando chega o verão pode chegar a 30 graus, pode chegar às vezes a 36 graus. E eles tiveram uma adaptação bem diferente do norte da Europa. Porque embora eles são louros, brancos de olhos azuis, os braços e as pernas são um pouco maiores. E eles também, quando chega o verão, eles mudam a alimentação deles, né? Começam a comer mais peixe seco, mais plantas, cereais, frutas. Começam a comer menos coisas pesadas, né? E eles ficam mais magros, perdem gordura subcutânea e conseguem aproveitar essa temperatura mais alta. Eles têm mais calor humano, mais tolerância ao que é diferente, principalmente porque eles tiveram contato muito com romanos, gregos, árabes, turcos ao longo da história. E tipo assim, eles têm uma maior alegria, tudo, de viver, de demonstrar emoções no rosto, tudo. Até hábitos que são mais de lugares quentes, como de tomar banho, uso de sauna, esse tipo de coisa, né? Que é aquele calor a vapor, tudo. Então, europeus do norte e oeste da Europa geralmente tinham preconceito, né? Com russos, ucranianos, eslovacos, porque falava essa gente é loira do olho azul como nós, mas eles não seguem as tradições europeias da forma como seguimos. Eles são como os povos do lugar quente, né? Então, é umas coisas também que eu vou colocar aqui também. Infelizmente, aqui em São Paulo, uma cultura que influenciou bastante foi a cultura do norte de Portugal, norte da Espanha e do norte da Europa, Alemanha, Holanda, né, França, que teve o branqueamento no período da escravidão, tudo. E assim, uma pessoa como eu, que foge desses padrões de branco, desses padrões de europeus, ela acaba sendo mal vista. E por mais que no Salão do Reino já não tenho já não sou tratado dessa forma, com esse preconceito assim, né? Porque as pessoas elas imitam a Jeová Deus. Porém, os irmãos não vão conseguir me entender aqui no Rio Grande, porque a cultura deles, a maneira deles viver é mais europeia, né? A visão de mundo. Então não tem como ter um apoio espiritual, um apoio mesmo. Então acaba sendo complicado para mim, né? E assim, e fora esses problemas que eu tenho da minha tropicalização, eu tenho outros problemas também, como a solidão. Eu sou uma pessoa assim meio sozinha. Eu tenho poucos amigos, né? Por boa parte do tempo, eu tive só duas amigas, que era a Sara e a Silvia, que me ajudaram muito quando eu tive uma depressão leve, quando eu tava desiludido com a vida, tudo. Nessa época eu tinha 15 anos, né? Hoje eu tenho 26 anos. E hoje ainda assim, os poucos amigos que eu tenho não são amigos, né? A maioria é amiga. A Shirley, dá pra contar nos dedos, ó. A Shirley, a Adeilda, a Eide, aí tem também a William, que é homem, e a esposa dele também, né? Então é complicado. E a maioria são muito mais velhos do que eu. Então fica complicado. Eu jovem, né? Ainda à distância, compartilhar essas coisas minhas. É complicado. São mais velhos do que eu. E ainda é por telefone e tudo. E é assim, minha gente. E eu não tenho amizade com qualquer pessoa. Não só por causa da religião, mas também porque aqui no Rio Grande da Serra as pessoas elas não são compatíveis comigo, né? Elas são mais fechadas, são mais nas delas, gostam de cuidar da vida dos outros, são fofoqueiras, gostam de ter amizade só com quem é da igreja evangélica, ou quem é da Ubanda, do Candomblé, ou que usa droga, ou bebe. Então, tipo assim, eu já não sou assim. Eu já sou diferente, eu só sou uma pessoa que ama a Deus do meu jeito, né, segundo a minha crença, que é conectado com culturas de lugares quentes, né? Que tem uma vida cultural mais intensa, que dá risada alto, que gosta de compartilhar sentimentos, emoções, ideias, coisas interessantes que as pessoas aqui não estão nem aí, totalmente desconectadas, desconectadas até mesmo com a terra, porque acham que quando tá frio aparece cobra, sendo que
Aqui na Serra do Mar, as cobras só aparecem quando tá calor, para tomar sol, para poder caçar o alimento delas para comer, né? Tem um animal, deixa o animal passar frio, passar sede, passar calor, deixa os filhos largados na rua, né? Então, tipo assim, né? A minha cultura, ela é muito diferente, né? Embora eu tenha nascido em Ribeirão Pires, né? E crescido aqui no Rio Grande da Serra, onde eu moro há 26 anos, que é a minha idade, a cultura do meu coração e da minha mente, ela não é a mesma que está ao meu entorno, né? Porque, para quem não sabe, a pessoa quando ela tem síndrome de Asperger ou outros níveis de autismo, a gente não é muito influenciado pela sociedade ao nosso redor, né? A gente é influenciado pela nossa essência, o que a gente é por dentro, e pelo aquilo que nos faz bem, que chama a nossa atenção, segundo a nossa natureza, né? Então, tipo assim, eu conheci a religião das Testemunhas de Jeová, embora quando eu era criança tive contato com o catolicismo, com igrejas evangélicas, até mesmo com, acho que até mesmo com banda eu tive contato, até com o islamismo, né, o budismo. Mas por que que eu escolhi as Testemunhas de Jeová, embora eu tive todo esse contato? Porque foi o que eu vi que realmente falava com o meu coração, que realmente ensinava aquilo que aparentava ser verdade e que hoje eu considero como verdade e que chamou a atenção minha, que realmente estava ali me ajudando a ser uma pessoa melhor. Então por isso que eu escolhi. E outras coisas, isso foi a única coisa realmente que me influenciou, porque outras coisas minhas já faziam parte da minha natureza. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha 9 anos de idade, eu gostava muito da novela Caminho das Índias, mesmo sem ter contato com a cultura árabe, com a cultura indígena, africana. Eu vi aquela novela, eu amei, queria usar pano na cabeça, queria dançar, tudo. E isso ficou apagado, gente, por muito tempo, até eu me reconectar novamente com essas culturas depois de muito tempo. Porque é uma coisa que já está no meu sangue, assim como a genética europeia, a genética africana, a genética indígena, a genética berbere, a genética judaica, a genética árabe, tá tudo aqui, entendeu? Só que o meu rosto, ele expressa essa aparência mais arabizada, né? Eu acho interessante que quando eu ando em São Paulo, com essas roupaiadas toda, as pessoas elas acham muito estranho porque elas são acostumadas com a pessoas que toleram melhor o frio, né? Porque aqui em São Paulo as pessoas, não falo em São Paulo como um todo, né? Eu falo Planalto Paulista, né? As pessoas elas são mais tolerantes ao frio, seguem hábitos mais europeus, como hambúrguer, macarrão, lasanha, coxinha, essas coisas. Tá 15 graus, o povo tá de short, de regata. Então, assim, eu chamo muita atenção. Principalmente quando eu tô de touca, assim, e eu pego um pano assim, ó. Ó, gente, eu tô com touca de frio, ó. Tava por debaixo daquela, ó. Aí, eu pego o lenço e faço isso aqui, ó. É só pra vocês terem uma ideia, tá? Eu não vou pôr direitinho como eu ponho realmente. Só pra vocês terem uma ideia. Aí, ó. Aí eu chamo mais atenção. E geralmente as pessoas que eu chamo mais atenção são pessoas loiras, brancas, de olhos azuis ou ruivas de olhos verdes. Mas principalmente loiras de olhos azuis. Por quê? Eu sou exatamente o oposto dessas pessoas. Porque elas são acostumadas ao que, gente? A ver o mestiço, né? O mestiço brasileiro que segue padrões europeus. Uma pessoa negra que usa vestido com frio, ou que come lasanha, coxinha, ou o japonês que usa terno e gravata, ou o moreno que se veste como um branco, entendeu? E eu já não. Eu sinto o clima, a temperatura de um jeito, eu como de um jeito diferente, eu sorrio, né? Eu geralmente eu sou assim quase sempre, tá, gente? Com esse sorriso, esse olhar, às vezes vocês veem eu com sério, mas é porque eu tô triste, tô ansioso, nervoso. Mas eu geralmente essa é a minha realidade. E ainda com roupa de frio, dessa forma que eu tô usando. E ainda por cima da touca, usar esse turbante que os povos usam no deserto para proteger do sol e do calor. Eles pensam, esse cara aí tem uma personalidade muito diferente.
é muito diferente da gente, então eu causo sentimentos de desordem, causo sentimentos de preconceito, às vezes de atração sexual também, como já aconteceu, de pessoas de querendo me julgar, tentar me mudar também, vários sentimentos, tanto ruins quanto positivos, né? Então, gente, para mim não é nada fácil ser tão diferente assim. Vivendo aqui no Rio Grande da Serra não é fácil, é difícil para servir a Jeová Deus, é difícil para me relacionar com as pessoas, às vezes até com a minha família também, né? Porque eu sou aquilo que as pessoas não conseguem apagar, né? É complicado. E tipo assim, gente, eu espero em Jeová Deus que nas minhas férias em fevereiro eu consiga comprar uma passagem para ir pro Nordeste. Só que eu não sei se eu vou querer voltar. Eu não sei se eu vou querer voltar para o Rio Grande. Se eu chegar lá, alguém talvez me ajudar, eu conseguir frequentar uma reunião lá. Eu sei que posso, se eu fizer uma loucura, eu vou passar fome, vou passar sede no começo, dificuldade financeira, tudo. Mas eu sei que lá as pessoas elas têm mais calor humano. Não é igual aqui em São Paulo. Até os irmãos no Salão do Reino são ainda mais calorosos ainda do que as pessoas do mundo. A cultura é diferente, é mais conectada com a terra, com o sol. As pessoas são mais parecidas comigo, são alegres, são sorridentes, não são rígidas, não são contidas, não são frias, não é frieza emocional. Né? As pessoas sentem frio como eu, as pessoas gostam de ficar no sol, tomar sol, comer comida com tempero, comida forte. Então, assim, eu sei que vocês devem estar pensando, mas você vai ter coragem de deixar sua família para trás? Então, eu amo muito meu pai, eu amo muito minha mãe, né? Eu tenho meus animais aqui também, mas eu tô disposto a fazer isso porque vai fazer bem para minha saúde mental, vai fazer bem para minha madureza, vai fazer bem para tudo, né? Para mim, porque eu preciso tentar, porque eu vou passar a vida toda. Porque assim, gente, é bem complicado. Aqui em casa, tipo, também eu não tenho muito espaço para mim. Meu pai e minha mãe, eles me ajudam muito, né? Minha mãe, ela compra sapato pra mim, compra roupa, né? Meu pai me leva. Meu pai, às vezes, embora eu não precise, ele me acompanha no médico, me dá. Gosta de dar café da manhã pra mim, gosta de dar remédio pra mim também. Só que, tipo assim, né? Eu quero ter a minha vida, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero fazer amigos, pessoas mais parecidas comigo, mais compatíveis comigo também. E eu sei que isso eu nunca vou ter aqui no Rio Grande da Serra, né? Eu nunca vou ter aqui amigos que parecidos realmente comigo, não parecido na aparência, mas no calor humano, nos gostos, na conexão com o sol, com a terra, com o calor, sabe? Eu sempre vou encontrar aqui pessoas mais branqueadas, mais eurocêntricas, mais europeias. E eu não, eu quero gente que vai conseguir me entender. Não que essas pessoas não vão ser amorosas, mas uma pessoa branca, loura, do olho azul, que é adaptada a climas frios, ela sempre vai ter uma dificuldade para me entender. A não ser que ela tenha um interesse profundo por pessoas que são de lugares quentes, né? Ela tentar realmente tiver um interesse de entender. Do contrário, ela não vai entender. Porque, embora eu não seja negro, embora eu não seja índio, e embora eu não seja puramente uma pessoa árabe ou judaica, eu sinto frio de forma muito parecida com esses povos. A maneira como eu sinto frio, a maneira como eu danço, a maneira como eu como, sabe, eu mudei muito, assim, sabe? Já tinha uma coisa diferente, eu mudei muito, muito. Então, tipo assim, é muito complicado. E eu tô disposto, gente, a largar, abrir mão de tudo. Embora vai ser algo muito triste, dolorido, sabe? Eu tô gravando esse vídeo, gente, eu não tô surtado. Eu não tô surtado, eu tô bem, sabe? Eu tenho consciência do que eu tô falando. Eu sei que um mais um são dois, eu sei que 2 mais 2 são 4, eu sei que 4 vezes 10 são 40, entendeu? Então eu tô bem, sabe? Mas é isso, gente. Isso meus pensamentos, a minha madureza mental, minha madureza emocional. E eu sei assim, gente, eu sou filho da serra, eu sou fruto da Serra do Mar, mas a Serra do Mar ela não me proporciona o que eu realmente preciso, né? Assim, eu tenho coisas boas aqui, a minha família aqui,
nas suas limitações mentais, nas suas limitações financeiras, tenta me proporcionar algo bom, tenta, né? Tenta, se esforça, mas aqui em casa sempre tem alguma confusão, sempre tem alguma discussão, por coisas bestas, né? Por causa de palmilha do sapato, por causa do peixe do aquário, por causa do cachorro que tá com roupa, discussão por tudo, sabe? E eu quero ser livre, eu quero ter liberdade, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero comer, comida, eu quero tomar sol, eu quero viver, sabe? A minha vida, eu quero ser feliz, quero trabalhar, quero me divertir. E aqui eu percebo que eu trabalho num trabalho que eu não gosto. Eu vivo num lugar onde eu não tenho realmente amigos, eu não tenho conexão com as pessoas, eu não tenho laços, nada, sabe? Eu tenho laços com minha mãe e meu pai que eu amo de coração. Mas sabe aquela música lá do Zezé Camargo e Luciano, quando o filho cresce e vira passarinho e quer voar? É basicamente isso, gente. Eu quero voar, eu quero viver, sabe? Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma reserva, eu não tenho nada, sabe? Eu vou confiar em Jeová e ver no que dá. Eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir ir pra lá em fevereiro. Mas assim, uma meta que eu coloquei quando eu tinha uns 15 para 16 anos foi que eu queria sair de casa antes dos meus 30 anos de idade, né? E assim, meu pai e minha mãe, eles não falam pra eu ir embora, até porque a minha irmã, ela saiu de casa muito cedo, teve filhos, quebrou a cara, tudo. Embora ela não se arrepende de ter tido minhas sobrinhas, que eu amo minhas sobrinhas também, a Stephanie e a Nayara, eu gosto muito delas. Fui até no casamento da Nayara, que eu gostei muito, dancei a beça. Elas também fizeram muito parte da minha infância, nós dividíamos até os doces, que nós comíamos junto, brincava, pulava um em cima do outro. Mas, tipo assim, é isso, gente. Eu preciso. Elas que são mais novas que eu já estão mudando a vida delas, sabe? E eu, né, não quer dizer que eu tenho autismo, gente, que eu tenho mente de criança, que eu não sei o que eu tô fazendo, tá? Até porque o meu grau de autismo, ele é leve. Só que eu penso diferente, tá, gente? Eu penso diferente, eu vivo diferente, minha cultura é tudo diferente. Sabe, gente? E antes que vocês perguntem, eu passo com um psicólogo, eu passo no CAPS, que eu detesto passar no CAPS, porque lá no CAPS eles botam a gente misturado com. Não quer atender individual, bota a gente com gente que bebe, gente com esquizofrenia, é uma bagunça. Mas eu também passo na PAI também. Já passei na fundação, onde descobri meu autismo. Faço ressonância da cabeça, ressonância do corpo, já fiz exame de rotina. Então, gente. Eu cuido da minha saúde, tá? Eu tenho que cuidar ainda mais dos meus dentes, entendeu? Pra quem que gostaria de saber da minha vida, aí tá um prato cheio, esse vídeo aí. Fora outras coisas que eu não posso falar. Então é isso, gente. Então, não é fácil, mas eu tô aqui com o pensamento positivo de que Jeová vai me abençoar, aonde quer que eu vá, nesse Brasilzão ou para fora do Brasil, né? Eu já sou um homem e posso tomar minhas decisões, né? E não vai ser nenhum ser humano que vai me impedir, não. Somente Jeová vai me impedir. E assim, gente, é isso. Quem quiser mandar mensagem pra mim, falar comigo, é bem-vindo. Quem quiser saber mais detalhes, pode chamar eu no privado, que eu vou estar respondendo mais coisas. Se for com uma boa intenção, se não for por coisa maldosa, esse tipo de coisa, tá? Porque eu percebo, eu sou esperto, mais esperto do que vocês aí imaginam. E toda vez que vocês for falar comigo, não fica perguntando: ah, sua mãe e seu pai estão bem? Eles estão bem sim, do jeito deles. Mas sempre pergunta primeiro a respeito de mim, para depois vocês perguntar dos meus pais, que daí eu respondo também. Ou senão vocês também perguntam diretamente para eles, tá bom? É isso. Então assim, gente, minha vida não é fácil. Eu sei que a vida sua, de que você tá me assistindo, também não é nada fácil. Porque cada um tem um problema, né? Uns tem um problema pequenininho, outros mais ou menos, outros um problema dessa lapa aqui, até do meu celular até aqui, ou maior ainda. Mas a gente sabe que, principalmente em lugares como aqui em São Paulo, as pessoas não têm tempo para ajudar as outras, mesmo quando querem ajudar, ou simplesmente não querem ajudar. Então é isso. Eu estou mais nas mãos minhas e do meu Criador, Jeová Deus, né? Que Jeová Deus ele realmente me entende, né? Já que as pessoas não quer saber, então eu mesmo tenho que me virar, né?
Meu pai e minha mãe me amam, tudo, mas eles têm as limitações deles, né? Porque para eu ter autismo, eles também têm alguma coisa que eles não admitem, né? Eles, ainda mais porque eles já estão de idade, já estão mais velhos, então eles não procuram tratamento, né? Com psicólogo, com psiquiatra. Eles querem que eu que passe, né? Mas eles mesmo não querem, né? Até entendo, né? Eles têm preocupações demais, né? Aí tem preocupação que tem um problema na cabeça, pronto, vão surtar de vez. Então, melhor eu mesmo me cuidar, né? Deixar eles com eles mesmos, né? Os problemas deles com eles mesmos, não me meter. Então é isso, gente. Eu já tenho meus problemas para resolver. Queria poder resolver de outras pessoas, mas primeiro eu tenho que resolver os meus primeiro. É isso, gente. Eu espero assim que vocês fiquem bem. Eu espero também assim que eu fique bem e que Jeová me ajude, né? Para que eu tome decisões certas, né? Porque eu tenho muito medo de tomar decisões erradas, não nesse sentido, né? Porque nesse sentido de eu me mudar é uma coisa que eu já pensei muito e eu sei das consequências erradas que isso pode ter. Eu falo mais em relação a outras coisas que eu não vou falar porque é muito pessoal meu, né? Então eu não vou falar, né? Quem quiser saber com o tempo, tendo amizade comigo, virando uma coisa mais íntima, posso até falar. Mas não vou falar porque não convém, né? Ninguém vai ficar espalhando esses segredos, essas coisas por aí, né? É isso, né? Eu só falei mais essas coisas para vocês, né, me conhecerem melhor, né? Já que eu não tenho muitos amigos para conversar pessoalmente, então vamos colocar no virtual aqui para muita gente ver e mais gente me conhecer melhor, tá bom? É isso. Um abraço, um beijo. Fiquem todos com a paz e com o amor de Jeová Deus e do Filho dele, Jesus Cristo. Amém.